E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu Um número carro. suficientemente grande de motoristas, mesmo como proprietários de carros, já ouviu falar de blocos silenciosos, mas não sabe exatamente sobre suas funções e localização. Os carros são projetados de tal forma que até mesmo elementos de tamanho insignificante desempenham um papel extremamente importante. Isso implica a necessidade de ficar de olho na capacidade de manutenção de todos os componentes. Entre eles também estão os blocos silenciosos. Eles têm outro nome. São juntas de borracha e metal. Mas Silent Block ou simplesmente Silent se tornou a designação mais familiar e comum desse elemento. Funções e finalidade. Para começar, é necessário entender o que são os blocos silenciosos e por que eles são necessários em um carro. Os blocos silenciosos ou juntas de borracha-metal são um dispositivo especial de pequenas dimensões, responsável por reduzir as vibrações e o ruído transmitidos da suspensão durante sua operação para a carroceria. E em grande parte devido a eles que o motorista e os passageiros se sentem confortáveis no carro quando viajam pelas estradas. Estruturalmente, o silencioso é feito na forma de um par de buchas de metal, e entre elas instalada uma inserção de material elástico. Geralmente, e poliuretano ou borracha, que também são frequentemente comparados e tentam determinar a melhor solução. Essa é a questão de como são os blocos silenciosos dos carros. Se falarmos sobre o que é um silent block em qualquer carro, ele pode ser caracterizado como um intermediário entre o elemento de suspensão e o corpo rígido. Os componentes da suspensão incluem alavancas, feixes de molas, subestruturas e amortecedores. E muito fácil entender como esse bloqueio silencioso funciona se você usar o método de visualização. Basta imaginar que outro elemento metálico foi fixado à carroceria. Durante a condução, haverá contato constante entre as duas superfícies metálicas. Agora, crie um espaçador entre o metal na forma de material elástico. Imediatamente, os sons estranhos desaparecem e o conforto ao dirigir aumenta. Agora você entende o efeito dos blocos silenciosos para carros. Isso significa reduzir as vibrações da suspensão. Embora em alguns carros, os silenciosos também possam ser encontrados no motor e em vários elementos móveis da suspensão. Nesses locais, eles desempenham as mesmas funções, ou seja, amortecem as vibrações e conectam diferentes peças umas às outras. As mesmas juntas da suspensão são encontradas em caixas de câmbio, trens de forca, amortecedores, estabilizadores e assim por diante. Ao mesmo tempo, os blocos silenciosos são considerados consumíveis. Eles estão constantemente sob carga pesada, portanto, o recurso desses elementos é limitado. Normalmente, recomenda-se substituí-los em intervalos de cerca de 50.000 quilômetros. Inicialmente, a junta pode parecer uma parte pequena e insignificante do veículo. Mas, se você estudar as funções e os recursos do elemento, a opinião será completamente oposta. Ela é um componente extremamente importante de toda a suspensão. Se o silencioso estiver desgastado, a capacidade de controle do veículo se deteriorará imediatamente. A desobediência da máquina se manifesta de forma especialmente forte quando se viaja em alta velocidade. Com o desgaste, aparece um rangido característico, o carro começa a balançar e há uma folga no volante. Componentes e localização. O Silent Block clássico é representado na forma de duas buchas de metal, conectadas entre si, e uma inserção baseada em material elástico. Mas as juntas modernas de borracha e metal se tornaram mais diversificadas, sua aparência mudou e há características distintas no design. Dependendo de onde o silencioso é instalado, ele pode ser feito com uma luva de metal na parte externa ou pode ser totalmente de borracha. Há também uma diferença na estrutura dos diferentes elementos. Há blocos silenciosos sólidos, com nervuras, com amortecimento de vibrações, etc.
Detalhes em que a inserção de borracha tem amortecimento de vibração são encontrados nos motores de carros estrangeiros. Esses elementos amortecem as vibrações que vão do motor para a carroceria. Os blocos silenciosos mais frequentes e em maior número são encontrados na suspensão dianteira do carro, bem como na estrutura da suspensão traseira. Para ser mais preciso, estamos falando das alavancas. Elas servem para segurar os componentes móveis da suspensão do carro. As juntas dianteiras são montadas nas alavancas dianteiras, o que explica seu nome. Elas estão sujeitas à carga mais seria, pois precisam ser responsáveis pelos componentes móveis e pivotantes do veículo. O silencioso, que está localizado aqui, requer monitoramento cuidadoso e substituição periódica obrigatória à medida que se desgasta. A suspensão traseira do carro também não pode prescindir dos silenblocks. Eles estão localizados principalmente nos suportes dos amortecedores e nas barras de reação. Onde quer que haja uma carga no chassi proveniente da carroceria, ou onde os elementos móveis e estacionários se encontrem, são usadas juntas de borracha e metal. Os motoristas geralmente se interessam em saber quantos silenblocks existem em um determinado elemento. O número de juntas de borracha e metal depende muito do componente específico da suspensão, bem como das decisões dos fabricantes de automóveis. É possível saber exatamente quantos silenciosos existem na suspensão dianteira ou traseira com a ajuda do manual de serviço. Normalmente, os braços superior e inferior têm 2 pivos para cada buraco, assim como o projeto da suspensão traseira. Alguns carros têm 3 silenciosos no buraco inferior. Se fizermos um resumo, teremos mais de 8 a 10 silenblocks somente na suspensão dianteira e cerca de 12 a 16 no projeto da suspensão traseira. Mas é impossível responder de forma inequívoca, pois o número dessas peças depende do carro em particular. Borracha versus poliuretano. Como as juntas de borracha e metal precisam ser substituídas em intervalos regulares, os motoristas enfrentam a questão natural de escolher novos elementos. Com o desenvolvimento da indústria automotiva, há peças de reposição mais modernas e de alta qualidade. Entre elas estão os silenciosos. Portanto, o proprietário do carro precisa escolher quais blocos silenciosos são melhores para usar em seu veículo. Você deve escolher entre 2 opções. São peças à base de borracha e poliuretano. Leia também qual óleo colocar no motor durante a estação fria. Os cilindros de borracha são considerados os mais simples. Essa é uma variante clássica que existe desde que o conceito de juntas de borracha e metal foi introduzido pela primeira vez. Daí o nome. O abandono gradual da borracha levou ao fato de que não é mais justo chamar os blocos silenciosos de juntas de borracha metal. Independentemente do nome, os silenciosos de borracha são fabricados com borracha. Esse é um material relativamente barato, o que predetermina o baixo custo da peça sobressalente em si. Mas o preço baixo é o principal argumento a favor da borracha. Contra ela existem várias desvantagens de peso, vida operacional insignificante, mesmo os silenciosos novos podem render, gerando desconforto no carro. O impacto ambiental negativo leva rapidamente a borracha a um estado de degradação, suscetibilidade à influência de temperaturas altas e baixas, baixa resistência à umidade e à precipitação, propriedade de murchar e se desfazer com o tempo. Para carros domésticos baratos e antigos, as juntas de borracha são adequadas. Embora, mesmo nesses carros, os especialistas não aconselhem a colocação de peças de baixa qualidade. E melhor dar preferência a análogos de poliuretano. Se falarmos de elementos de poliuretano, eles são significativamente superiores aos seus concorrentes de borracha. E praticamente não há concorrência a ser mencionada aqui. O poliuretano é caracterizado por características de desempenho superiores. Graças ao uso desse material, foi possível aumentar significativamente o nível de conforto e a qualidade da suspensão. Isso tem um efeito positivo sobre o comportamento dos veículos. Entre as vantagens do poliuretano como base para a fabricação de silenblocks estão os seguintes pontos: a vida útil. Ela excede significativamente o período durante o qual os elementos de borracha mantêm seu desempenho.
Os testes mostram uma superioridade 5 vezes maior do poliuretano em relação à borracha comum, ou seja, a borracha. Comportamento do carro. Se houver elementos de poliuretano no projeto da suspensão, o carro se comportará muito melhor na estrada, entrará nas curvas com mais confiança e não sofrerá os efeitos de compressão típicos da borracha. Os processos de deformação na suspensão também são evitados. Tudo isso permite que você dirija o carro confortavelmente. Absorção. A eficiência da absorção de ruídos, vibrações e sons aqui está no mais alto nível. Dirigibilidade. Um carro com juntas de poliuretano e dirigido com muito mais facilidade e confiança. Aqueles que testaram pessoalmente o trabalho de 2 tipos de blocos silenciosos podem confirmar isso. As sensações ao dirigir o veículo em diferentes blocos silenciosos são significativamente diferentes. Mas mesmo aqui não há desvantagens. A única desvantagem do poliuretano e seu custo. Os silenciosos baseados nesse material são muito mais caros do que os análogos de borracha. Mas o preço não deve ser um motivo para recusar o uso do poliuretano. E a diferença de custo não será particularmente perceptível. Se você instalar inicialmente blocos silenciosos mais qualitativos e duráveis, o intervalo entre as substituições aumentará significativamente. Durante o período de operação de um bloco silencioso de poliuretano, será necessário trocar cerca de 2 a 3 peças de borracha. Isso reduz o problema de custo a um valor mínimo. Não se esqueça do ditado popular, segundo o qual os avarentos sempre pagam 2 vezes. Nessa situação, é correto e racional dar preferência ao poliuretano em vez da borracha. Causas de quebra. Em circunstâncias normais, o silent block se desgastará gradualmente devido a causas naturais. Esse elemento tem um recurso limitado, que é consumido dependendo das condições de operação e do grau de exposição a fatores negativos internos e externos. Mas o desgaste pode ocorrer antes do esperado. Se em uma situação normal a substituição é realizada aproximadamente a cada 50.000 km de quilometragem, em determinadas situações, o recurso é consumido mais rapidamente. Há vários motivos principais para a falha prematura dos silent blocks. Você precisa conhecê-los para saber quando é hora de comprar novos elementos. Apertar os parafusos de montagem. O procedimento de remontagem após a substituição dos silenciosos implica o aperto obrigatório dos parafusos. Somente muitas pessoas fazem isso no momento em que o carro ainda está suspenso ou apoiado em macacos. Mas, de acordo com as regras, isso deve ser feito somente depois de abaixar o carro até o chão. Até mesmo motoristas experientes se esquecem dessa regra, o que leva a consequências negativas e a rápida falha dos elementos da suspensão. Assento. Para cada bloco silencioso, o projeto do carro fornece um encaixe para o assento. E ali o elemento deve ser instalado com a maior precisão possível. Se você não seguir regras rígidas e violar as recomendações de instalação, mesmo as juntas mais caras e de alta qualidade não durarão muito. Você terá que trocá-las. Longa vida útil. Não é necessário esperar até que a suspensão comece a quebrar ou que o silent block se rompa. É necessário monitorar a condição e o comportamento do veículo. Se aparecerem os primeiros sinais de desgaste, é necessário proceder à substituição. Produtos químicos. Não é necessário que o silencioso entre em contato com produtos químicos agressivos, vários solventes e álcalis. Às vezes, o contato com óleo de motor comum é suficiente. O óleo pode corroer a borracha, mas não afeta o poliuretano. Em todo caso, é uma maneira direta de substituir o elemento. A prática mostra claramente que, se instalados corretamente, os blocos silenciosos de qualidade são capazes de trabalhar totalmente o recurso declarado. Não há problemas sérios com eles durante o período operacional. Portanto, ao escolher novas peças, vale a pena prestar atenção não apenas ao material de fabricação, mas também a quem está especificamente envolvido na produção da junta. Os melhores fabricantes.
No entanto, os motoristas sabem quais blocos silenciosos são realmente melhores, e a produção de qual empresa merece atenção. Aqueles que adquiriram blocos silenciosos de diferentes marcas puderam sentir claramente a diferença entre os principais fabricantes e as empresas pouco conhecidas. Leia também o que escolher entre um filtro de cabine comum e um de carvão vegetal se o motorista comprou um elemento e percebeu que o comportamento do carro mudou para pior, e melhor abandonar o uso das juntas dessa marca. Escolha o melhor da linha atual e você não errará. E o melhor não significa o mais caro. Ao escolher, concentre-se no carro para o qual você está comprando os blocos silenciosos. Levando em conta todas as ofertas atuais no mercado, você pode fazer uma espécie de classificação dos principais fabricantes de blocos silenciosos automotivos. O mais interessante é que ela é representada tanto por marcas estrangeiras quanto nacionais. Belmag, um grande fabricante russo que produz cilindros para veículos automotores domésticos. A história da empresa remonta a quase 30 anos. Eles oferecem peças de reposição para carros montados no país, entre os quais estão não apenas a Weiss, mas também a Nissan, a Renault, etc. A Belmag realiza um ciclo completo de montagem de silenciosos, o que se deve à presença de grandes instalações de produção. Os produtos são considerados de qualidade suficiente, o que é confirmado por vários prêmios em competições russas e internacionais. Os produtos dessa marca estão disponíveis em todas as regiões. A seu favor está também um preço adequado. Triali, uma empresa da Itália, que também está pronta para oferecer silenciosos para carros de produção e montagem russas. Desde 2005, sua rede de revendedores começou a trabalhar na Rússia. Os consumidores observam a durabilidade e o custo adequado dos Silenblock italianos. A qualidade pode não ser perfeita, mas eles se recuperam facilmente por várias temporadas em nossas condições de operação. O único problema é que, às vezes, há dificuldades para encontrar juntas de empresas italianas. Celox, empresa chinesa, que está pronta para oferecer seus próprios silenciosos para alavancas traseiras e dianteiras em uma ampla gama de modelos de carros. E um concorrente à altura dos principais fabricantes de peças de reposição. Os produtos da Celox são bem vendidos na Rússia. Recomenda-se que esses blocos silenciosos sejam instalados em carros de passeio asiáticos. Mais importante observar que os blocos silenciosos Celox não gostam de estradas muito ruins. CTR, outra marca da Ásia. Mas, desta vez, estamos falando da Coreia. A produção começou em 1960. Os coreanos controlam cuidadosamente todas as etapas da produção, o que permite atingir um alto nível de qualidade. Exatamente esses blocos silenciosos são usados de fábrica em diferentes modelos de carros da Ford, Kia, Hyundai e General Motors. Confirmação direta da alta qualidade. Entre as desvantagens, podemos destacar uma pequena variedade no mercado doméstico. RBI, um dos principais fabricantes de autopeças da Tailândia. Produz peças para um grande número de empresas japonesas e também coopera com alguns fabricantes de automóveis europeus. A linha completa é dividida em duas marcas. São elas a Ritco e a RBI. Os primeiros detalhes são voltados para veículos comerciais, e os silenciosos para carros de passeio devem ser procurados sob a marca RBI. Os produtos são caracterizados por um preço democrático e muito raramente são falsificados. As desvantagens podem ser atribuídas a uma gama limitada, bem como a uma vida útil não muito longa. FEBI, empresa alemã com uma enorme história e uma gama de produtos não menos impressionante. E uma das líderes mundiais, que merecidamente ocupa lugares de destaque nas classificações internacionais. As peças de reposição da FEBI são vendidas em mais de 120 países, e em muitos deles há filiais e subsidiárias. Seus blocos silenciosos são fabricados para carros Mercedes e DAF. No mercado doméstico, a marca ganhou reputação como fabricante de peças de alta qualidade, entre as quais estão os blocos silenciosos.
A principal desvantagem é considerada a popularidade extremamente alta, devido a qual falsificações são constantemente encontradas no mercado. Ótima! Outro fabricante de blocos silenciosos da Alemanha. A empresa existe há mais de 40 anos. São produtos de alta qualidade que atendem aos mais rigorosos padrões. Não é à toa que eles são reconhecidos por empresas como Opel, General Motors e Ford. Ao mesmo tempo, a Optimal fornece seus blocos silenciosos para as linhas de produção da Volkswagen e da Renault. Nissan, BMW, Chrysler, Peugeot e mais o preço é bastante alto. Alguns silenciosos não estão adaptados às condições de operação russas, o que pode levá-los ao desgaste precoce. Lemfordir. Mas ainda assim, o melhor fabricante de silenblocks automotivos é considerado a empresa Lemfordir, que faz parte de uma grande empresa ZF. Essa é uma marca alemã, que surgiu em 1947. A linha consiste em mais de 13.000 blocos silenciosos diferentes, que são adequados para instalação em várias marcas e modelos de carros. Os produtos dessa marca são usados nas fábricas das principais empresas automobilísticas. Entre as vantagens, destacam-se a alta qualidade, a durabilidade e a confiabilidade. As desvantagens são condicionadas pelas vantagens, uma vez que os produtos têm etiquetas de preço alto e, além disso, muitas vezes, é possível encontrar falsificações. Não vale a pena duvidar da escolha entre silenblocks duvidosos de origem desconhecida e produtos dos principais fabricantes. A única questão é não comprar uma falsificação. Cada fabricante oferece seus próprios métodos de proteção contra falsificações. Os próprios motoristas são aconselhados a entrar em contato apenas com vendedores verificados e certificados, sempre perguntar sobre os documentos dos produtos vendidos, bem como verificar a própria embalagem e o silent block contido nela. Embora os silenciosos sejam extremamente compactos em tamanho, é difícil superestimar sua importância. Eles são um dos principais componentes do sistema de suspensão, proporcionando o nível necessário de conforto e segurança ao dirigir o veículo. E por isso que a seleção e a substituição dos blocos silenciosos devem ser feitas com o máximo cuidado. Em conclusão, a escolha de blocos silenciosos para o seu carro é fundamental para garantir um desempenho ideal e um conforto acústico superior. Ao considerar fatores como o tipo de material, a compatibilidade com o seu veículo e a durabilidade, você pode fazer uma escolha informada, que não apenas melhora a experiência de dirigir, mas também prolonga a vida útil do seu carro. Investir em blocos silenciosos de qualidade é um passo importante para quem busca um trajeto mais tranquilo e agradável. Não se esqueça de consultar um profissional para orientações específicas e garantir que você faça a melhor escolha para o seu veículo.